Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Suzana Matos, você está no canal do Dicas Terceiro Setor e é muito bom ter você por aqui. Bom, nós estamos aí conversando sobre algumas questões de RH, já falamos sobre a questão do papel do coordenador, já falamos sobre a questão do educador social e são profissionais fundamentais para que a organização, para que o projeto específico possa caminhar, possa andar. A gente às vezes se apega ao técnico específico e ele é muito importante dentro da organização, mas é importante a gente pensar no time como um todo também, para que o trabalho realizado na organização possa acontecer. E lembre-se sempre, ao pensar em projeto, pense que ele é uma parte do todo da organização. Muitas organizações, às vezes, se fecham em apenas naquele projeto aprovado pela prefeitura, aprovado por uma empresa, e se dedica intensamente para ele, até porque tem demandas, e esquece do restante da organização. Por isso que é importante separar equipes específicas, né? Para aquele projeto aprovado, uma equipe, para aquele projeto aprovado por uma verba pública, uma verba privada, são equipes distintas, porque senão você não consegue dar conta, não consegue acompanhar, fazer com que o projeto realmente tenha impacto e a organização cresça, né? A organização cresça dentro de vários projetos que ela pode desenvolver no seu dia a dia, assim, na sua vida. E pensando nisso, no crescimento da organização, o projeto é uma das formas de crescer com verbas incentivadas, né? Ou doações livres também. Mas é importante pensar no crescimento da organização como um todo, né? Então, um projeto é uma parte de um todo de uma organização. Mas ela tem as suas demandas, a organização tem as suas despesas fixas, a organização tem as suas eventualidades, e maioria delas, a grande maioria, não está prevista no projeto, até porque o projeto é um outro foco, é uma outra maneira de atuação, é uma outra despesa. O que acontece é que às vezes nós gestores, nós gestoras, nós erramos e pensamos que tudo que arrecadar é especificamente para um projeto. Isso não pode acontecer. Isso precisa acontecer pensando no crescimento da organização como um todo. E pensando nisso, é importante que a gente que é gestora, a gente que coordena, a gente que supervisiona, que acompanha, enfim, que faz consultoria, que oriente, que a gente fale isso e que a gente desenvolva isso, que é a questão do fundo reserva. Fundo de reserva para as organizações da sociedade civil. E eu sei que de repente você está olhando para mim dando risada, falando, Suzana, se você visse meu saldo, você estaria rindo agora sem compreender o que você realmente acabou de dizer. Gente, eu hoje ainda estou dentro de uma organização da sociedade civil. E mesmo que futuramente eu possa não estar, eu já tenho vivência, assim, de mais de 10 anos, quase 20 anos de experiência. E eu sei o quanto é difícil você fazer um fundo de reserva para uma organização da sociedade civil. É mais ou menos falar assim para aquele pai de família que tem 4, 5 filhos e falar para ele fazer uma reserva. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é quase que impossível. Mas é quase que impossível, né? Então significa que há ainda pelo menos 0,1%, 2% de chance de poder ter uma possibilidade de ter um fundo de reserva. E o problema é que quando a gente fala num fundo de reserva, a gente pensa em valores muito grandes. E é claro que a gente gostaria de ter isso dentro de uma organização. Quem não gostaria de ter um fundo de reserva de 100 mil, de 200 mil, 300 mil? Olha, eu gostaria de ter, numa pandemia dessa que a gente passou, as organizações que realmente não conseguiram ter um respaldo e um apoio financeiro sofreram e muitas delas fecharam. Tiveram que reduzir as suas despesas também, demitir o quadro de funcionários. Então, quando eu falo num fundo de reserva, pensem na seguinte estratégia. E eu aprendi com o Rick Chester, que é um empreendedor, não social, mas um empreendedor nato, e super recomendo para vocês que todas as receitas livres, por exemplo, né, pensando na organização, todas as receitas livres que chegarem na organização, nós podemos dividir em pelo menos 3 partes. 3 partes. A primeira dela você vai custear, então você recebe, vale uma doação, vai de R$100. 33,33 centavos você vai pagar as contas da organização. A segunda parte dela você joga no fundo reserva. E a terceira parte, você pode fazer algum tipo de investimento para a organização. Então, assim, não é muita coisa, né? Olha, puxa, abre uma conta lá específica e deixa lá. Essa conta aqui é o fundo reserva da organização.
Nós não vamos mexer nela por nada, vai ficar lá guardadinho, que é uma emergência para a organização. E é claro que eu tô falando uma conta de R$100, mas de repente você recebeu R$1.000 de doações, entendeu? Então você divide isso por 333, dividido em 3 vezes. E aí você vai conseguir ter uma parte de reserva. E aí pensando que isso é uma escala, né? E é aos poucos, é gradativo. Mas é importante a gente pensar numa reserva. E é claro que à medida que a organização consegue fazer essa reserva em maior proporção, maior ela vai estar segurada de um tempo em diante. Nessa mesma organização que eu estou hoje, né, até então estou ainda na organização e feliz pelo trabalho que tenho desenvolvido e aprendido. Eu me lembro que em 2017, 2018, nós conseguimos fazer um fundo de reserva, e esse fundo de reserva foi o que segurou a organização por pelo menos 6 meses. 6 meses, que foram justamente os períodos em que a verba pública municipal não chegava na organização. Então, durante 6 meses, nós tivemos verba para segurar a organização, com 22 funcionários, então não era pouca coisa. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando. Começa aos pouquinhos. R$100, paga uma dívida, reserva um pouco. Tem aquele bazar na organização, chegou aquele valor, pega um pouco, deposita na conta reserva. Olha, conseguiu fazer um evento, pega uma parte, paga as contas e tenta colocar. Suzana, mas só tem R$50, coloca, que seja. Você está fazendo e pensando no futuro. E à medida que os valores forem aumentando, você vai aumentando também a proporção do fundo de reserva. Então, é uma coisa simples, é conta simples. Pega o dinheiro, divide por 3. Primeira parte paga as contas, a segunda parte já reserva lá no fundo de reserva, e a terceira procura ver se compra ou não alguma coisa para a organização. Ou de repente você pode falar, não, eu não quero comprar nada para a organização agora. Bom, de repente quer colocar, dividir por 2 e colocar o valor no fundo de reserva? Também, que seja. Né? De repente não é todo mês que uma organização precisa fazer alguma aquisição. O Rick Chester, que é o empreendedor, ele fala nessa divisão por 3 de pessoa física, né? De pessoa física de empreendedor. Né? Pessoa jurídica também, empreendedor, né? De repente que adquiriu o seu CNPJ. Mas é importante pensar nisso. Precisamos ter um fundo de reserva. Seja emergencial, R$1.000, R$2.000, R$3.000, para organizações de pequeno porte. Gente, para organização de média e grande porte, é pensar acima de 10, de 100 mil, de 200 mil, porque a demanda é grande. Como vai fazer isso? Muito trabalho, é muito trabalho. E pensar nas estratégias, porque a gente, terceiro setor, a gente é criativo para bastante coisa. Empreendedor social tem isso, o empreendedor tem isso, o ser humano tem isso, né? Então, utilizar a sua criatividade para poder angariar recursos aí para fazer um fundo de reserva, seja bazar, seja rifa, seja digital, seja lei de incentivo, enfim, que seja. Mas pense no fundo de reserva, porque ele vai fazer diferença para a organização. E isso é gestão também para a vida da organização. Beleza, gente? Se liga na dica aí e acompanha a gente nos próximos passos. Tchau, tchau!